Quando eu era bem pequenininha, o meu pai foi preso, acusado de bulinar na minha irmã. Ele passou 12 anos preso. E quando ele foi solto, vocês não vão imaginar no que foi que ele fez. Bom, minha mãe era casada com meu pai nessa época. E o que eu entendo da história é o que as pessoas me contavam, porque eu era muito pequena. Eu tinha apenas 5 anos e a minha irmã tinha 12. As minhas avós e os meus tios conseguiram esconder bastante da gente e eu não lembro nada daquela época. Não lembro do meu pai sendo preso, não lembro do que aconteceu. Como eu disse a vocês, tudo que eu sei é o que contaram pra mim. E a minha irmã, quando eu pergunto ela sobre o que realmente aconteceu, ela diz que não quer falar sobre isso. Mas o fato é, meu pai foi preso, acusado de bulinar nela, foi julgado e sentenciado a 20 anos de prisão. Só que desses 20 ele cumpriu 12 preso. Minha mãe, quando eu era pequena, ela dizia pra mim que meu pai tinha ido viajar. Todas as vezes que eu perguntava pelo meu pai, ela dizia que meu pai tinha ido viajar. Até que o tempo foi passando e eu parei de perguntar. E depois que eu já tava maiorzinha, ela começou a falar a verdade, que meu pai tava preso. Porque ele tinha mexido lá com a minha irmã. Só que todas as vezes que eu quero entrar nesse assunto, que eu quero perguntar, que eu quero que as pessoas me contem realmente como é que foi que aconteceu, eles falam que eu sou nova demais pra isso e não querem me explicar claramente. E dizem que é pra eu perguntar ao meu pai quando meu pai sair. Só que há 4 meses atrás venceu o prazo, né, que meu pai tinha que ficar preso, e ele foi solto. Só que antes dele ser solto, a minha mãe simplesmente se mudou. O namorado da minha mãe arrumou um emprego misterioso numa fábrica em outro estado, e nós se mudamos pra cá. Mas nessa época, eu não sabia que meu pai ia ser solto. Eu não sabia nem aonde é que o meu pai tava. Porque minha mãe nunca me contou, nem meus avós, nem meus tios, nem ninguém. Então nos mudamos às pressas por conta desse emprego lá que meu padrasto arrumou e viemos morar nessa cidade. Até que quando foi na segunda-feira passada, a minha mãe chegou em casa por volta de umas 6 horas da tarde, chorando, gente, chorando muito. Parecendo que ela tinha visto uma assombração. E ela entrou pro quarto e meu padrasto entrou atrás dela. Nisso, eu e minha irmã, a gente fomos ouvir atrás da porta de curioso. E eu escutava quando a minha mãe falava pro meu padrasto que a gente tinha que ir embora dali porque ele tinha nos achado. E o meu padrasto falando que não, que era coisa da cabeça dela e que não tinha como ele nos achar ali. Demorou, mas nós conseguimos entender o que é realmente que estava acontecendo. E foi aí que a minha irmã me contou tudo o que aconteceu naquele dia. E, gente, vocês não vão acreditar